Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. No episódio deste exorcismo, desta expulsão dos demônios, nós encontramos, em primeiro lugar, uma descrição sobre o mal, que deve estar sempre na nossa mente. O mal é apresentado aqui como a cena de pessoas atormentadas, pessoas que eram descontroladas, que saem dos túmulos e que praticamente impedem a vida naquele lugar ali. Eles, dois homens possuídos pelo demônio, saíram dos túmulos violentos, ninguém podia passar por aquele caminho. Então, uma descrição do mal. Por incrível que pareça, a gente de vez em quando precisa refletir um pouco sobre esta qualidade do mal. É incrível que a gente viva em certas épocas como a nossa, em que muitas vezes o mal passa a ser apreciado. O mal, a violência e até as figuras ligadas ao mal. Infelizmente, existem pessoas que cultuam as figuras ligadas ao mal. Parece que equiparam o que seja o maligno como se fosse mesmo uma divindade. Mas isso não apenas no ser em si, no culto, mas isso também nas práticas. Por exemplo, a violência, a mentira, o ódio, estas coisas que às vezes são colocadas no mesmo pé de valores como se fossem o bem. Alguns chegam a olhar para essas coisas como coisas naturais, como coisas que fazem parte da vida do homem. E nós devemos nos questionar sobre isso, mesmo nós que dizemos escolher o lado do bem, que dizemos escolher a Deus. Verificar se nós muitas vezes não estamos cultuando o mal também, mesmo que a gente não o diga expressamente. Embora nos nossos tempos, é incrível que nós tenhamos, por exemplo, nos meios de comunicação, nos filmes, nas novelas, muitas vezes a figura do anti-herói que aparece como se fosse o personagem principal. Existem algumas releituras até de algumas fábulas, infantis inclusive, nas quais a gente vê que o que era visto como mal passa a ser colocado como herói. Tem feito como um filme uma vez que colocava em evidência a bruxa da história da Branca de Neve. Nós temos um filme no qual tem um personagem lá que ganha destaque como se fosse o herói, né? O Coringa, que de vilão passa a herói. Nós temos uma série de televisão que tem como herói Lúcifer.
triste, nunca pensei que chegássemos nesse ponto, mas até isso nós temos, né? Mas não só isso. Pior do que isso, nós temos muitas vezes pessoas que se dizem cristãs e que negam tudo que Cristo ensinou e com o nome de cristão muitas vezes pregam o ódio, pregam a mentira, pregam a violência. Então praticamente é colocar um crachá de bondade, de bem, de cristão naquilo que nada tem a ver com ele. Mas Jesus realizando esta obra, é muito curioso o que acontece ao final. Porque depois que Jesus realiza esta expulsão desses demônios, o que acontece é que a multidão depois se reúne na cidade e, por incrível que pareça, se apresenta a Jesus para pedir que ele se retire da região. É curioso que Jesus, depois de expulsar demônios, é expulso da cidade, como se ele fosse um incômodo, como se ele fosse um empecilho, como se fosse necessário conviver com o mal, como se resolver as coisas pudesse causar problema. É muito curioso que isso aconteça. Então nós precisamos ter a coragem de reconhecer onde é que está o bem, onde é que está o mal. Até o demônio sabia reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, isso não fez diferença nenhuma para ele. E mesmo as pessoas percebendo que Jesus expulsou o demônio, isso não foi suficiente para que eles aderissem a ele e dissessem, fica conosco. Em vez disso, pediram que ele fosse embora. Rezemos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.